Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, neste Centro Espírita Virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos. Agradecemos incessantemente e precisamos aprender a agradecer incessantemente a Deus, em especial e acima de tudo, pela vida, este dom de Deus que é a vida. Agradecer por todas as oportunidades que Ele nos concede constantemente para a nossa transformação. Agradecermos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Agradecer constantemente aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer, e agradeço constantemente a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se encontram aqui conosco, nesta página virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como oportunidade para a nossa melhoria, para as nossas reflexões, para o nosso aprendizado, esta busca constante por conhecer a verdade, conforme Jesus nos pede: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar-nos das trevas da ignorância. Isto é o que precisamos buscar constantemente. E hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões com base no livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje a mensagem que estudaremos é a que está contida no capítulo de número 113, que tem como título Agradeçamos Sempre. Exatamente sobre isto que Emmanuel nos fala neste capítulo, sobre agradecer. Agradecer, inclusive, pelas dificuldades na nossa vida. Mas antes de começarmos estas reflexões com palavras do apóstolo Paulo, aqui com os acréscimos de esclarecimentos por parte de Emmanuel e Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, mais uma belíssima mensagem de esclarecimento que tem como título Sinal de Grandeza. O capítulo de número 12 deste livro Vigiai e Orai, que é um livro de mensagens curtas, mas altamente esclarecedoras. Vigiai e Orai, de autoria do espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. Então, o Irmão José, nesta mensagem do capítulo 12, Sinal de Grandeza, nos diz da seguinte maneira, que é preciso que aprendamos a escutar o que os outros dizem. É preciso aprender a escutar o que os outros dizem, porque via de regra nós não temos paciência para ouvirmos o que os outros têm a dizer, o que os outros estão falando. Nós queremos falar, falar e falar constantemente, sem ouvir. Então ele diz que é sinal de grandeza aprendermos a ouvir. Também é sinal de grandeza aprendermos a registrar a intimidade alheia sem divulgá-la. Então é preciso aprendermos isto também. Se tivermos acesso a informações acerca de outras pessoas, não passarmos adiante, guardarmos conosco, registrar estas informações e guardar conosco. Isto também é sinal de grandeza. E ainda ele diz
o seguinte: acolhe o desabafo de quem sofre e não censures quem erre, porque isto também é sinal de grandeza. Acolher o desabafo de alguém e também não censurar aquele que errou, porque nós também erramos. E ainda diz que, por vezes, saber ouvir é mais importante que saber expressar-se em todos os idiomas. Então aqui ele nos chama a atenção que saber ouvir é muito mais importante do que nos expressarmos, mesmo que seja em todos os idiomas, mesmo que você seja bilíngue, que fale diversas línguas, que conheça diversas línguas, mas se você não sabe ouvir, isso não tem muita importância. O mais importante, conforme ele nos fala aqui, é saber ouvir. Isto, sem sombra de dúvida, é o que precisamos, aprender a ouvir as outras criaturas. E ainda ele diz: oferece ombro amigo ao que está passando por problemas de aflição. Então é preciso, isto também é sinal de grandeza, oferecer um ombro amigo àquele coração aflito. Todos carecemos de quem nos escute sem nada dizer. Assim é Deus. Deus nos escuta sem nada dizer. Nós, nos nossos colóquios com Deus, não ouvimos a sua resposta, porque Deus, esta infinita energia criadora, sustentadora, mantenedora de tudo que existe, que venha a existir no universo, simplesmente ouve e registra. Então é preciso que aprendamos com Deus ouvir as outras pessoas sem nada dizer. Quando não for necessário dizer, não falemos nada, apenas ouçamos. E ainda ele diz que a indiferença aumenta o sofrimento de quem se sente sozinho. Então é sinal de grandeza não nos comportarmos com indiferença em relação àquele que está ou àquela que está se sentindo sozinho ou sozinha. E ainda ele diz: não desconsideres a dor dos semelhantes. Então é um sinal de grandeza também não desconsiderarmos a dor dos outros, porque a solidariedade nas lágrimas de quem chora equivale a seguro abrigo que se encontra debaixo da tempestade. Então, sem sombra de dúvida que a solidariedade nas lágrimas de quem chora equivale a um seguro abrigo para aquele que se encontra debaixo de tempestade. E por último, irmão José ainda nos fala o seguinte, que um simples sorriso de simpatia e cordialidade pode resgatar uma alma ao abismo. Então, um simples sorriso e um ato de cordialidade ou um comportamento cordial pode resgatar uma alma que está ali à beira do precipício, bem na beiradinha do precipício, por exemplo, prestes a suicidar-se. Então, um comportamento deste, um sorriso de simpatia, uma cordialidade, pode resgatar esta alma, trazê-la de volta para a vida. Então, sem sombra de dúvida que todos estes comportamentos sobre os quais irmão José nos fala neste capítulo é um sinal de grandeza, que possamos realmente ser grandes, praticando constantemente estas atitudes, demonstrando na prática este sinal de grandeza espiritual. Fechamos aqui este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel. Neste capítulo número 113 do livro Palavras de Vida Eterna, agradeçamos sempre. Então aqui Emmanuel nos fala o que falamos no início, o que falamos constantemente no início das nossas falas, aprender a agradecer. Aprender a agradecer a Deus pela vida, aprender a agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele nos oferece para o nosso aprendizado, inclusive pelos sofrimentos que porventura estejam na nossa vida,
ou que venham até a nossa vida, que neste caso o sofrimento é o resultado das nossas escolhas equivocadas. Não é uma escolha de Deus, porque Deus não quer que soframos. Deus permite. É bem diferente. Deus não quer que nenhuma das suas criaturas sofra. No entanto, como é justo e entrega a cada um o que é seu, ele permite que soframos, porque é o resultado das nossas escolhas. Mas só que aí, mesmo assim, ele permitindo que nós soframos, entra aí constantemente a misericórdia de Deus, para que soframos menos. Então aqui nos fala Emmanuel, iniciando este capítulo 113, busca Emmanuel como referência palavras de Paulo em sua epístola aos Efésios, no capítulo de número 5, versículo de número 20, quando Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso da seguinte maneira: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso sobre dar graças a Deus constantemente, a Deus, independentemente do que esteja passando ou acontecendo na nossa vida, darmos graças a Deus em nome de Jesus. E aí Emmanuel começa as reflexões nos dizendo o seguinte, que muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Então aqui Emmanuel já começa fazendo essa observação importante, que muita gente, muitos de nós, quiçá a maioria de nós que nos encontramos aqui, fazemos este questionamento: como realmente render graças a Deus pelo sofrimento? Como render graças a Deus, agradecer pelas dores, pelos sofrimentos, pelas dificuldades que estejamos passando? E aí ele acrescenta que, entretanto, basta leve reflexão para que venhamos reconhecer a função renovadora do sofrimento. Então aqui ele já explica que basta nós realizarmos uma leve reflexão para que venhamos reconhecer a função renovadora do sofrimento. Então é por isto que o apóstolo Paulo, é por isto que Emmanuel, é por isso que Jesus, é por isso que os espíritos amigos nos falam sobre esta gratidão constante para com Deus por tudo, inclusive pelos momentos de dores, de sofrimento, porque sem sombra de dúvida que tudo isto tem uma função renovadora na nossa vida. Talvez hoje nós não consigamos enxergar isto, enxergar a dor como sendo uma oportunidade de renovação, mas no futuro, dúvida que no futuro nós iremos enxergar tudo isto nestes momentos de dificuldades. E ainda ele acrescenta que atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes. Dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojastes a tremendas lutas de espírito. Então aqui Emmanuel nos lembra sobre aqueles momentos de dificuldades em relação a enfermidades que atingem o nosso corpo físico e que também precisamos agradecer por estes momentos, porque conforme ele diz aqui, se refletirmos realmente sadiamente sobre estes momentos de enfermidades que atingem o nosso corpo físico ou em relação a este problema de enfermidade que atingiu ou que vem atingir algum ente querido, nós perceberemos que a moléstia física foi um socorro valioso
para que coisa pior não nos acontecesse. E ainda ele diz o seguinte, que foste surrupiado na vantagem financeira, ou seja, alguém te passou para trás em alguma vantagem financeira, te deu algum prejuízo. No entanto, ele diz da seguinte maneira, em relação à vantagem financeira, que te colocava em destaque no trabalho, que te assegura subsistência. E se meditas serenamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Então aqui ele nos fala daquelas situações que acontecem muito nas nossas vidas, principalmente no campo profissional, em que em situações destas, às vezes outras pessoas, outros colegas de trabalho agem de forma sorrateira para tomarem o nosso lugar em alguma chefia, em alguma função mais importante, em que iríamos ganhar um salário melhor. Mas aí ele fala que se meditarmos severamente e serenamente sobre o assunto, nós iremos observar que aquela suposta humilhação, aquele suposto prejuízo que aquele alguém nos causou naquele momento, nos livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Talvez aquela pessoa no nosso local de trabalho que assumiu aquele posto que você desejava, talvez você vai ver ela passando por dificuldades enormes no seu lugar, que se você tivesse assumido aquele posto que você almejava, que você desejava, e que ele, digamos assim, ele ou ela tomou, vamos colocar entre aspas, tomou de você, você vai chegar à conclusão que foi melhor ter acontecido isto, não desejando que o outro passe por dificuldades, não desejando e bendizendo por ele estar passando por dificuldades, mas conforme Emmanuel nos fala, nós chegaremos a esta conclusão que foi melhor assim. E ainda ele acrescenta que perdeste recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário no carro da própria existência, e se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que tiraste o peso dourado enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Então aqui ele nos fala também de prejuízos financeiros que nós reclamamos, que nós ficamos chateados quando isso acontece, mas que ele nos fala que se analisarmos friamente, vamos chegar à conclusão que aquilo foi melhor, porque senão coisas piores iriam acontecer ou poderiam acontecer conosco. E aí, por último, ele diz que amargastes a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança. Então aqui ele fala sobre afetos, que neste caso ele diz a deserção, ou seja, aquele amigo, aquela amiga que nós depositávamos a maior esperança, simplesmente desertou-se da nossa vida. E se estudarmos a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluiremos que o tempo te libertou de um laço impróprio, que se transfiguraria talvez de futuro em pesado grilhão. Então aqui ele nos fala sobre estes afetos, que quando isto aconteça, ou quando isto acontece, ou que vem acontecer, ou se acontecer, é preciso que analisemos com tranquilidade, analisemos friamente e chegaremos à conclusão que também isto foi o melhor para a nossa vida. E aí Emmanuel encerra estas reflexões dizendo o seguinte: não te confies às aparências, não te confies às aparências. Então, aquilo que nós achamos aparentemente ser o melhor para nós, nem sempre é o melhor. Sem sombra de dúvida que Deus sabe o que é melhor para nós.
E aí ele diz: louva, louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece, agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Então aqui ele fala que é preciso louvar o céu azul, mas é preciso também agradecer aqueles dias nublados com bastante chuva, porque a chuva é mensageira do pão, porque se não chover, nós não teremos pão na nossa mesa. E aí, por último, ele diz: mesmo que não entendas de pronto, ou seja, mesmo que não entendamos imediatamente, devido ainda à nossa pouca inteligência, à nossa ignorância, mesmo que não entendamos de pronto os desígnios da providência divina, recebe a provação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma, rende graças a Deus. Então aqui Emmanuel encerra desta forma, nos chamando a atenção que é preciso que entendamos, é preciso que nos esforcemos constantemente para entendermos, e se não entendermos, é preciso que aceitemos os desígnios da providência divina e recebamos a aprovação como sendo melhor para nós no momento agora, o que merecemos hoje em favor do nosso amanhã, porque aquilo que nós julgamos ou que nós classificamos como sendo ruim, como sendo horrível, como sendo péssimo para nós neste momento, para o futuro, sem sombra de dúvida, foi o melhor que aconteceu na nossa vida e será sempre o melhor, porque Deus sabe exatamente o que nós precisamos para hoje e para o futuro, hoje preparando o nosso futuro. Então não reclamemos, façamos a nossa parte, fazendo as melhores escolhas e agradeçamos sempre a Deus. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão mais uma vez. Até breve, meus irmãos e irmãs.